fazer essa receita maravilhosa, que é coringa para um monte de outras receitas, a gente vai precisar primeiramente de 6 ovos inteiros. Então quebra um de cada vez para você ter certeza que não vai pegar nenhum estragado e coloca todos eles dentro de um bowl de uma batedeira. Pode ser batedeira daquelas manuais, você pode bater a mão também se você aguentar, mas aqui eu estou usando uma batedeira planetária. E junto eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Essa essência de baunilha é essencial, para aromatizar o bolo e também para não deixar que ele fique com aquele cheirão de ovo. Esse é o grande segredo. Então não se preocupe que esse bolo, apesar de levar bastante ovo, não vai ficar com cheiro de ovo. E aí é o seguinte, a gente vai deixar esses ovos bater por 15 minutos no total. Você vai perceber que esses ovos vão virar um creme bem cremoso, vai crescer bastante, quase que transbordou aqui da cuba da minha batedeira. E aí, quando tava faltando 5 minutos para fechar os 15 minutos, eu acrescentei aos pouquinhos meia xícara de adoçante xilitol. Eu prefiro o adoçante xilitol porque ele açucara bem menos, né? Mas se você preferir, você pode usar o eritritol. Eu só não recomendo aqueles adoçantes forno e fogão, porque eles, além de ter maltodextrina, geralmente eles ressecam demais a massa do bolo. Então, o meu adoçante favorito é sempre o xilitol, principalmente para bolos. E aí, ó, depois que fechou os 5 minutos, você vai observar que o seu ovo tá bem cremoso, bem fofo e o creme fica, inclusive, ó, bem firme. E aí, a gente vai fazer aqui a misturinha dos nossos secos. Eu vou colocar dentro de uma outra vasilha meia xícara de farinha de amêndoas e vou usar também a farinha de coco branca. O ideal é que seja a branca e bem fininha assim como é a da Santo Óleo. Coloca 1/4 e 1/4 de xícara também de farinha de linhaça dourada. Eu prefiro sempre a dourada porque ela tem menos sabor residual e o resultado com ela fica muito bom. Mistura todos esses secos muito bem até ficar uma farinha bem homogênea, tá? E aí, na sequência, a gente vai adicionar esses secos aqui ao nosso creme de ovos. Mas tem um detalhe, você vai misturar bem aos poucos. Divide aí esses secos em 3 partes e vai misturando eles bem delicadamente. Por quê? Primeiro, para não empelotar. E segundo, porque você vai ter que mexer assim, ó, bem suavemente, para a gente não perder essa aeração maravilhosa que a gente obteve aqui nesses ovos quando a gente bateu em formato de creme desse jeito. Então adiciona uma parte, mistura delicadamente, depois adiciona a segunda parte. E quando eu digo delicadamente, gente, é exatamente assim como eu tô fazendo, bem delicadamente, porque esse bolo não leva fermento, até porque não precisa, e a gente quer manter esse volume de massa aqui incrível e sensacional. Então aqui eu já estou misturando a minha terceira parte dos secos e cada parte você mistura ainda mais suavemente do que a parte anterior e dessa forma a sua massa vai crescer maravilhosamente no forno. Agora eu vou pegar aqui, ó, 2 forminhas aro 20. Você pode usar uma forma maior se você quiser só uma. Aqui é porque eu quis dividir o meu pão de ló em 2 massas diferentes, porque depois eu vou fazer uma receita especial para vocês, então me aguardem. E aí uma das formas eu vou untar com óleo de coco e passar uma camada de farinha de coco branca, e na outra eu resolvi untar e botar uma folha de papel manteiga no fundo. E aí eu vou dividir as minhas massas igualmente dentro dessas 2 formas. Mas lembrando que se você quiser fazer apenas um bolo, também você pode, não tem o menor problema. E aí eu vou distribuir muito bem, dar aquela alisadinha para o bolo sair o mais lisinho e retinho possível. E agora eu vou levar os meus bolos para o forno a 180 graus por 15 minutos exatamente. E aí tem um segredo muito especial aqui. Depois que o seu bolo cresceu, ficou douradinho, cheirando a bolo, passou aí os 15 minutos, desliga o forno e deixa o bolo esfriar dentro do forno até que você consiga pegar nas formas, ó. Ela vai estar só morna, aí você pode tirar do forno e deixar o bolo terminar de esfriar em temperatura ambiente. Isso tudo para que eles não murchem depois. Eu quero que esse bolo se mantenha ao máximo do jeitinho que ele assou. E aí eu vou desenformar, eu passei uma faquinha em volta para garantir que não vai grudar nada e
Dos 2 testes que eu fiz, eu sempre prefiro essa forma aqui, que é colocando um disco de papel manteiga no fundo da forma. Fica muito mais fácil de desenformar, então eu já te aconselho aí de cara a você pegar a técnica do papel manteiga e não só dar untagem com a farinha de coco por cima. E aí o meu bolo tá pronto e eu vou poder usar ele para fazer um monte de receitas maravilhosas, e já já eu trago uma receita incrível para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar com todo mundo que você sabe que ama bolo.